A International Milk Company, IMC, dona de redes aí como KFC ou KFC, Viena, Pizza Hut, registrou um prejuízo líquido de 32,4 milhões de reais no segundo trimestre. Esse valor reverte o lucro de 12,2 milhões do mesmo período do ano passado. E a IMC também registrou uma receita líquida de pouco mais aí de 590 milhões de reais, numa alta aí de 3,6%, como você vê aí na tela. O EBITDA da empresa foi de 64,5 milhões de reais, número que representa uma queda de 39,4% ante o segundo trimestre lá do ano passado. Vamos analisar esses números agora com o CEO da IMC, Alexandre Santoro, que veio aqui presencialmente no nosso estúdio. Obrigada mais uma vez pela presença, Alexandre. Obrigado a você, Muriel. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Eu gostaria, antes de mais nada, de entender um pouco sobre esse cenário. A gente está com a nossa tarde aqui trazendo essa informação de um prejuízo líquido de 32,4 milhões. A que vocês acreditam esse resultado? Vamos lá. Primeiro tem que explicar um pouco a base de comparação. Né? No ano passado, a gente teve um resultado extraordinário de mais de 50 milhões de reais que ajudou o resultado ter sido melhor ano passado. Então, por isso que mostra uma piora no resultado na última linha e também no EBITDA. Se a gente exclui esse efeito, que é um efeito não recorrente, ou seja, quando você compara base com base da operação em si, com a operação se comportou, como a companhia performou, a gente teve uma evolução no semestre de 15% no EBITDA. Então, tirando o efeito não recorrente, teve uma evolução não só do EBITDA, como das margens de todos os nossos negócios. A gente teve uma redução importante também nas nossas despesas gerais e administrativas. Então, isso tudo junto levou ao semestre a gente estar 15% melhor ano contra ano. Ao mesmo tempo, vocês são donos aí de muitas marcas, né? Queria entender como que cada marca se encaixa aí no plano de recuperação de vocês. Olha, ótima pergunta. A gente tem um portfólio bastante interessante. A gente tem o negócio do frango assado, que é o nosso negócio mais importante, que é um negócio que é o que a gente chama de parada completa, né, na rodovia, que você tem posto de gasolina, banheiro, alimentação, e dentro da alimentação várias opções. A gente tem a KFC, que a gente segue sócio, a gente anunciou agora uma parceria, né, a gente anunciou ali em março, a gente concluiu ela em junho. Posso falar um pouco mais sobre isso, a importância desse deal para a gente. Mas a KFC segue fazendo parte do nosso portfólio, com a participação nesse momento de 42% nesse negócio. Tem a Pizza Hut e temos outros negócios aqui no Brasil, como batata inglesa, Viena, negócios em hospitais, negócios em aeroportos. E nos Estados Unidos a gente tem um outro conceito, que é um conceito que a gente chama de casual dining, né, que você tem um serviço de mesa. Então, são negócios que têm alguma complementaridade e acho que o mais importante é que são ocasiões de consumo muito diferentes. Então, acaba tendo complementariedade entre essas ofertas dentro das marcas. A maneira que a gente se organiza é que toda a parte que é de serviços, imagina parte financeira, suprimentos, tesouraria, isso é centralizado. Tudo que é mais específico da operação, você tem um time para cada negócio desse, para você não perder o foco e o conhecimento específico e as adaptações que você precisa ter para cada consumidor de cada marca dessa. Eu quero falar um pouco sobre KFC, porque a tendência, então, diante desse negócio que foi firmado, é que a participação de vocês comece a ser diluída ao longo dos anos. Você explica um pouco melhor para a gente como é que vai funcionar? Vamos lá. O que a gente fez agora? A gente valorizou o negócio da KFC em 60 milhões de dólares, que é o market cap da IMC como um todo. Então, mostra que foi um negócio super positivo para todos os acionistas, né, da companhia. A gente vende 58% nesse momento. A gente vendeu 58%, então a gente pegou 35 milhões de dólares, que é o equivalente aos 58%. O que acontece a partir de agora? Essa empresa, essa nova empresa da KFC, ela precisa de recursos para seguir expandindo aqui no Brasil. Então, esse sócio que a gente trouxe, ele vai ser o responsável por fazer os aportes daqui para frente. Ao fazer os aportes, a nossa participação, que hoje é 42%, ela naturalmente tende a ser reduzida, mas de um negócio que vai valer mais. Então, o que a gente acredita? Com o tempo, a nossa participação com os aportes, ela realmente vai ser diluída, ela vai sair de 42% para algo próximo de 20%, mas o valor dessa participação, esses 20%, tende a valer mais do que os 42% de hoje, porque vai ser um negócio que vai ter um valor maior, porque vai ter tido aportes, recursos novos para fazer a expansão. E aí a expansão da KFC é que a gente entende que tem um potencial ainda gigante aqui no Brasil
e um potencial enorme de crescer em rua. E aí você necessita de um capex um pouco maior, então esse também é uma das razões da gente ter feito esse deal. Olhando o benefício para a IMC, além disso que eu acabei de citar, pensando o futuro, a gente não aportando, né, não fazendo investimentos mais na KFC, isso equilibra muito mais os fundamentos da IMC. A gente é uma empresa que gera caixa operacional, a gente tem uma despesa com juros da nossa dívida, obviamente com o cenário macro hoje essa despesa é alta, e a gente também tinha uma necessidade de capex muito alta por causa do investimento da KFC. Então, ao fazer esse deal, o que acontece? A gente segue gerando o resultado operacional, a gente diminui a nossa despesa com juros, porque a gente amortizou parte da dívida, e a nossa necessidade de capex vai ser substancialmente menor no futuro. Então, isso também a gente endereça os fundamentos principais da IMC e para reverter, inclusive, a questão de última linha de resultado. Claro, mas pelo menos agora para esse terceiro trimestre, olhando para esse semestre como um todo, esse segundo semestre, talvez o impacto ainda não chegue, né? Ou pode chegar aos poucos? A gente já reduziu a dívida agora, a gente parte dos recursos novos foi para a redução da dívida. O capex do segundo semestre vai ser muito inferior ao que foi ano passado. Então a gente já vai ter um segundo semestre com a equação muito mais equilibrada em termos de caixa, que acho que é um grande medidor. Para o terceiro trimestre agora. Para o terceiro e para o quarto tri. Mas a gente vai ver o efeito, acho que vamos dizer assim, um ano limpo vai ser 2026, que aí você vai ter um impacto completo disso. E torcemos também que, desculpa te interromper, o cenário macro melhore e o custo da dívida seja menor do que ela está sendo hoje. Eu ia falar justamente sobre isso. Assim, vocês fazem uma projeção, talvez para 2026 o cenário começar a melhorar, mas a gente tem um cenário de talvez a taxa de juros começar a cair lá para o fim desse ano, lá por dezembro, ou talvez aí ano que vem, mas a gente está num cenário de taxa de juros altíssima, em 15%. Quanto que isso tem impactado também nos resultados de vocês? Esse impacto é representativo. Uma das razões também da gente ter feito esse deal e essa disciplina que a gente tem com o capital, ela vem daí também, porque hoje uma parte importante do resultado operacional que a gente gera é justamente para pagar o custo da dívida, que cresceu muito. É só lembrar que há um ano atrás a gente vinha numa batida de 10,5%, o CDI estamos em 15%, né? Então isso é impacto para todas as empresas, né? Não somente para a gente. Mas o que eu vejo para frente, para o futuro, esse deal ele marca um novo ciclo para a IMC. Né? Então, o que quer dizer esse ciclo? A gente viveu um ciclo que eu chamei de transformação, de melhoria de operação, a gente desinvestiu alguns negócios, a gente saiu do Panamá, da Colômbia, isso tudo junto com esse deal agora da KFC, a gente reorganizou a companhia financeiramente também. E ela está pronta para dar mais um salto. Como é que a gente vai fazer isso nesse cenário? Que é um pouco a sua pergunta. A gente tem muita opção, e a gente já vem fazendo isso, de usar também capital de terceiros na expansão. Né? Então, a gente, seja com franquias, seja, por exemplo, fazer uma obra build to suit, que é quando o investidor faz a obra física do restaurante, né? E a gente não coloca esse capex e a gente remunera o investidor. Então, vamos ter que ser muito criativos, seguir sendo criativos nesse cenário de juros altos, para poder conseguir crescer dentro da nossa capacidade e disponibilidade financeira. Queria entender também um pouco mais sobre essa escolha de priorizar o frango assado nesse sentido. Sei que várias unidades aí estão passando por revitalizações. De que forma que o consumidor pode sentir realmente esse impacto nessas revitalizações, essas mudanças? E olhando inclusive com relação a esse cenário aí de lucro, como é que vocês estão esperando de resultados aí, talvez para um segundo semestre? O frango assado, ele tem, eu diria, a gente tem uma prioridade assim, muito clara de investimentos no frango. Primeiro, assim, falar um pouco do fundamento. O frango assado é um negócio que tem um fundamento muito forte. A gente tem é uma marca com 70 anos, né, muito conhecida, muito respeitada e admirada pelos consumidores. Então, a gente sabe que a gente tem uma oportunidade de crescer, de abrir novas lojas, e a gente vai fazer isso. Mas a gente também tem uma necessidade e um compromisso de reformar parte do sistema atual, que é natural. Esse negócio nosso de restaurante, de tempos em tempos, você tem que fazer uma reforma, você tem que atualização de imagem, de infra mesmo, banheiros, estacionamento, iluminação, layout de loja. Então a gente vê com muita clareza, sabe? A gente olha para frente, essas duas frentes. Uma de revitalização, vamos falar assim, a modernização do parque atual, e também ser muito seletivo nas oportunidades de aberturas novas. Né? Então, e só para finalizar o ponto que a gente
aposta tanto e gosta tanto do frango assado, que é um negócio, além de tudo que eu comentei aqui, assim, tem uma barreira de entrada muito grande também, né? É muito difícil você querer criar uma empresa do zero para fazer o que o frango assado se propõe. Então, acho que isso junto, toda essa combinação é que nos dá essa certeza que o frango assado ainda tem muito potencial de crescer e a gente vai melhorar tanto o parque atual como fazer investimentos de lojas novas, mas sempre com muita disciplina, dado o capital que a gente vai ter disponível. E aproveito para te perguntar, olhando para esse terceiro trimestre que está chegando agora, se o ritmo de desalavancagem deve continuar ou se vocês estão prevendo já um outro caminho, uma aceleração, como é que vocês estão enxergando esse cenário? Eu acho que esse negócio não tem uma mudança tão drástica assim, né? Então, aqui tem uma questão do dia a dia que é fundamental, é continuar performando com atenção no nosso cliente, na experiência do cliente, o foco no dia a dia, ali, loja a loja, acho que esse é o mais importante que a gente tem que fazer. Dentro dos nossos planos, a gente entregando isso, esses nossos planos de resultado orgânico, isso vai, obviamente, nos ajudar a desalavancar. E aí a gente vai conseguir tomar a decisão de quanto que a gente tem de disponibilidade para fazer de investimento, mantendo sempre o nível de endividamento controlado. Essa é a ideia. Perfeito. Então, olhando para esse cenário aí de terceiro trimestre, talvez quarto trimestre, vocês ainda assim estão otimistas? Dá para falar otimistas? Cautelosamente otimistas sempre, né? Então, a gente acredita, de novo, muito nesse negócio. A gente também vê oportunidade de a gente crescer, mesmo em cenários onde a economia não está crescendo, mas a gente ganhar participação, né? Tem que ter inteligência para fazer isso, né? E testar muitas coisas. Acho que a KFC é um bom exemplo que aconteceu nesse ano. A gente está com as vendas bastante acima da média de mercado e foi uma equação que a gente conseguiu achar um produto muito bom, num preço muito atraente para o consumidor e com margem. Então, a gente tem que seguir essa trilha. Alexandre Santoro, obrigada mais uma vez, CEO da IMC, obrigada pela presença aqui com a gente. E volte sempre, viu? Talvez no terceiro trimestre. Combinado. Muito obrigado aqui pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Obrigada.